Nesta quinta-feira, aconteceu o júri popular do crime que vitimou André Luiz Flamínio em 4 de setembro de 2017. O réu Leidivaldo Antônio da Silva foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado por homicídio. Leidivaldo foi demitido da Raizen por justa causa, sendo que André era seu chefe imediato. Um caso que teve grande repercussão em nossa cidade. Ele teve uma certa repercussão, né? Porque ele não foi um caso, por exemplo, envolvendo gangue, de tráfico de drogas. Não. Foi até um caso que eu nunca tinha trabalhado na vida, né? Porque o sujeito, o Leidivaldo, que é o réu, foi demitido. E ele, para se vingar da demissão dele, foi e matou o chefe imediato dele, que era quem tinha sido o pivô. Em que sentido? Esse rapaz que foi morto descobriu que esse sujeito chamado Leidivaldo estava cometendo algumas irregularidades ali na Raizen, comunicou isso para a gerência e, em razão disso, ele acabou sendo demitido por justa causa. E aí, para se vingar, ele matou o cidadão, né? Então, você tem, de um lado, uma vítima que tinha toda uma vida, com esposa, com filhos, e uma pessoa religiosa, uma pessoa contra a qual ninguém podia maldizer, e, do outro lado, alguém que agiu por mera vingança. Então, por isso, esse caso chama um pouco mais atenção do que os outros. Por exemplo, ele não tinha nenhum tipo de passagem pela polícia, não tinha nenhum problema. Na verdade, nenhum dos dois tinha passagem, né? Até onde a gente sabe, nem mesmo o réu Leidivaldo tinha passagem pela polícia. Mas o André também não tinha. E o André, pelo contrário, era tido como um excelente funcionário, né? Pelos subordinados a ele, pelo gerente que estava acima dele, né? Que era o chefe dele. Então ele tinha um alto conceito dentro da Raizen. A tese da defesa foi que o autor não havia praticado o crime. A defesa, esse tipo de... Eu até brinco, eu falo que esse tipo de júri é 880, né? É caixa ou caixão. Porque aqui a tese da defesa era: não foi o Leidivaldo quem matou. A tese do Ministério Público era: foi o Leidivaldo quem matou. Então, era ou absolver, dizendo não foi ele quem matou, ou condenado dizendo que foi ele quem matou. A tese da defesa foi o quê? Olha, vários meses se passaram entre a demissão e a morte. No dia ele estava bebendo em outro lugar com as pessoas e tal. Mas o Ministério Público, pelo menos penso eu, conseguiu demonstrar que esse álibi dele não era tão forte assim, né? Ontem mesmo, por exemplo, eu fiz esse trajeto de carro entre a casa do réu e o local onde a vítima foi morta, e eu constatei que, de moto, no finzinho da madrugada, começo do dia, ele não levaria mais do que 2 ou 3 minutos para chegar até lá. Então foi uma coisa bem rápida. Ele chegou, aguardou o cidadão sair da casa dele, ele tinha que descer, pegar um ônibus e atacou o sujeito de surpresa. Então essa tese da defesa não ficou tão, pelo menos aos olhos dos jurados, penso eu, não ficou mais tão forte esse álibi, que no começo parecia um álibi bom, acabou sendo derrubado. Segundo o promotor, pela lei brasileira, a pena continua a mesma desde 1940. É como eu disse para os jurados, para mim a pena de homicídio hoje está abaixo, está aquém do esperado. Isso é óbvio. Eu não consigo entender como, num país como o Brasil, a pena continua a mesma, a previsão de pena é a mesma desde 1940. É a mesma, exatamente a mesma. A expectativa do homem em 1940 passava pouco depois dos 50 anos. Hoje a expectativa do brasileiro, em algumas regiões, chega às vezes perto dos 80. E a pena é exatamente a mesma. Então, não culpem o judiciário, a justiça, o promotor, se a pena não ficou em 16 anos, né? Poderia ter sido maior. Porque é muito difícil.
Não dá para sair muito desse parâmetro. A mão do juiz acaba ficando um pouco atada nesse quesito, né? Por mais que eu tenho certeza que se o doutor Inácio pudesse, ele fixaria uma pena muito maior. Mas não é porque ele não quer, é porque a lei dá para ele esse parâmetro. Então não pode sair muito disso, né?